Bom dia. Eu estava fazendo o outro vídeo, outra live, mas o som estava com problema. Eu creio que agora o som está ok. Bom dia, irmã Paloma. Bom dia, irmã Cláudia. Bom dia, irmã Marli. Agora creio que o som está ok. Estou até ouvindo aqui na, na transmissão aqui. Então, muito obrigado. Eu não percebi que tinha um probleminha do som. Deus abençoe o nosso dia. Terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Que bom podermos estar juntos. Atos 2:42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos, em cada alma havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Que bom que nós podemos ler o texto da palavra de Deus. Temos falado sobre a igreja que é ministério espiritual, o Espírito Santo agindo na vida da igreja, exalando as características espirituais da igreja através dos discípulos de Jesus. Então, nessa manhã continuamos. Ontem nós vimos sobre as atitudes de crescimento, versículo 42 até o 44, uma parte, não é? A presença marcante do Espírito Santo, versículo 43. E hoje nós continuamos vendo as características da igreja. Nós vemos que uma delas é o cuidado mútuo real, o cuidado mútuo verdadeiro, integral nas vidas. Versículo 45 diz assim, olha, 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E o 45 diz, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Nós destacamos aqui duas questões muito importantes na vida dessa igreja, que eram características que marcavam a vida dos discípulos, que são a igreja de Jesus, e devem marcar as nossas também. A primeira delas é a comunhão. Por que comunhão? O cuidado mútuo entre pessoas, né, no corpo de Cristo real, ele se mostra pela comunhão e como resultado de um amor fraternal que temos uns pelos outros em Cristo Jesus. E esse amor é feito, é realizado, é produzido em nós pelo Espírito Santo de Deus e refletido através de tudo que fazemos em nossas vidas. Então, olhando para o texto bíblico e refletindo em cima dele, comunhão é resultado de amor fraternal. Então, eu tenho alegria, eu tenho prazer em, primeiro, é poder estar junto com as pessoas que creem igual eu, que têm o mesmo espírito que eu tenho. Porque essa unidade, ela é espiritual. Quem nos une é a cruz de Jesus, não somos nós. E é importante que ressaltemos isso, que não são nossas ações que vão nos unir. Ah, eu vou, então, vou lá na casa de alguém, né? Vou lá na casa de tal pessoa para a gente tomar um lanche ou tomar um café, para a gente estar em comunhão. Então a gente vai estar em comunhão por causa disso. Isso é um resultado, isso é uma ação que leva à comunhão, mas a comunhão verdadeira, ela é pelo que Deus nos fez, pela oração que fazemos uns pelos outros, pelo sentimento que temos de realmente de irmandade, de pertencimento ao corpo de Cristo e por como nos importamos com as pessoas. Como o texto bíblico vai dizer, diz aqui que eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos de acordo com a necessidade de cada um. Então, esse cuidado mútuo real, além do amor fraternal revelado através das ações de comunhão, ele é marcado também pela compaixão uns pelos outros. A compaixão, nós vemos aí um cuidado de uns pelos outros, né? O fato de vender as propriedades, vender o que tinham para poder ajudar outros, era algo interessante. No capítulo 4
no finalzinho do capítulo 4 de Atos, nós vamos ver um homem fazendo isso, chamado Barnabé. E ele faz isso e ele vende um campo, doa para que, vende uma propriedade que ele tinha, ele doa para que fosse distribuída segundo a necessidade daqueles que faziam parte da igreja, da comunidade. Então, é muito importante não simplesmente eu fazer as minhas doações, mas eu entender aquilo que devo agir com compaixão. Hoje, nos nossos dias, nós temos um contexto diferenciado do que viviam os irmãos lá no primeiro século da igreja. Talvez, quantas vezes nós ajudamos pessoas com questões financeiras, com cestas de alimentos, com roupas, com donativos, isso é maravilhoso quando a gente pode fazer isso no corpo de Cristo. Mas como é bom também, maravilhoso da mesma forma, quando nós podemos ajudar pessoas a desenvolver as suas vidas, ao trabalho, ao emprego, a, também a cuidarem da sua família, como educar seus filhos, como gerir suas finanças, como cuidar da sua própria casa, questões de limpeza, de higiene, e assim vai. E assim o que? A lista é grande, a lista é enorme. Por quê? Porque isso é compaixão que se revela em cuidado mútuo, segundo aquilo que é necessário para cada um, para cada vida. Então, eu devo entender que essa deve ser uma característica minha como igreja, e essa característica ela revela a ação do Espírito Santo na minha vida. O cuidado mútuo de forma integral, de forma real, de forma o quê? Verdadeira. Então, eu quero dizer de uma forma muito simples isso, olha, uma cesta básica, por mais que ela seja recheada, por mais que ela seja pesada, ela não revela comunhão, se for só a cesta em si. Agora, aquela cesta, ela vai revelar comunhão, vai revelar amor, vai revelar compaixão, vai revelar mutualidade, quando ela é entregue de coração, com um coração realmente que está fazendo aquilo, mesmo sem poder às vezes, mas para a glória do Senhor. As, é, é assim, é, a gente fica sem palavras para expressar como Deus trabalha através de vidas. E Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso através das nossas vidas. Mas outra característica que nós temos aqui da igreja é que essa igreja aqui que vivia em comunhão, é, vivia perseverando no ministério, né, no sentido do estudo da palavra, da oração, da multiplicação, ela tinha uma característica muito marcante que era a sua espiritualidade. E eu, como eu disse domingo na mensagem também, numa partezinha da mensagem, a espiritualidade da igreja, ela deve ser uma espiritualidade contagiante. Essa expressão, ela vem de um livro que fala sobre a igreja, uma igreja que exala Jesus, uma igreja relevante, uma igreja assim que realmente cumpre seu papel, ela tem uma espiritualidade que é contagiante. E o que é uma espiritualidade contagiante? Nós vemos aqui no versículo 46 e no versículo 47 algumas coisas. O versículo começa dizendo que eles perseveravam de um comum acordo todos os dias no templo. Então, essas marcas dessa perseverança, dessa característica de espiritualidade contagiante, melhor dizendo, ela é a perseverança de querer estar junto. Eu tenho prazer em estar junto com os meus irmãos. Lá em Hebreus capítulo 10, o autor dos Hebreus escreve assim, 10:25, que não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, mas esforcemos-nos, quanto mais nós vemos que o dia se aproxima. Ou seja, o autor aos Hebreus, ele diz lá, a Bíblia nos diz que devemos nos esforçar para estar junto com os irmãos. Nesse tempo de pandemia, às vezes nós não temos como estar juntos fisicamente, presencialmente, mas podemos estar agora, como estamos aqui, vários irmãos estamos de forma virtual aqui. Então, essa espiritualidade contagiante, além dessa perseverança de querer estar junto, era uma. Eles partiam o pão de casa em casa, com alegria e simplicidade de coração, ou seja, eles tinham realização das suas vidas,
A simplicidade de coração era a marca da salvação, eram servos, eram humildes, como Jesus os havia ensinado. Diz o versículo 47 que eles estavam louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Eles caíam na graça do povo. O que significa isso, né? Significa que as pessoas que olhavam para aqueles discípulos de Jesus, para aqueles crentes, eles admiravam-os e eles queriam bem eles no sentido do quê? De, eh, de realmente reconhecer que algo tinha a mais ali nas suas vidas, eles eram referência espiritual para as demais pessoas, como diz os versículos anteriores sobre o temor que estavam neles, e eles poderiam demonstrar isso. Mas existe uma coisa a mais. Além da espiritualidade que contagiava, essa igreja aí, ela tinha o ministério multiplicado pelo próprio Deus. Finalzinho do versículo 47 diz que o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. O Senhor estava acrescentando salvos diariamente, um crescimento espiritual eficiente, né? Novas pessoas se convertiam a Jesus Cristo, eram salvas, abriam seu coração a Jesus. Por quê? Porque eles viam que ali naquele local tinha um povo chamado igreja, discípulos de Jesus, que cujo o ministério era marcado pelas ações do Espírito Santo na vida deles. E assim, hoje, nos nossos dias, isso pode ser realidade em nós. Jesus quer que seja realidade na minha vida, na sua vida. Jesus quer que nós sejamos essa igreja, marcada por Ele. No nosso dia a dia, cada momento da vida, onde estivermos. Ele quer isso. Ah, mas nós estamos na pandemia e agora mesmo é hora de ser igreja. Falar de Jesus, demonstrar a compaixão de Jesus, viver a compaixão e graça de Jesus, viver para a glória de Deus. Somos igreja. E eu convido você a falarmos isso para Deus agora. Pai amado e Deus querido, muito obrigado pelo privilégio de sermos salvos em Jesus. Muito obrigado pela grandiosidade que é ser, que é ter, que é desfrutar da salvação. Muito obrigado, porque somos igreja, somos corpo de Cristo, somos unidos pelo seu Santo Espírito. Obrigado porque as características dessa igreja, como nós vimos aqui nesse trecho do livro de Atos, elas podem ser vistas em nossas vidas através do Espírito Santo agindo em nós. O Senhor quer que sejam vistas e que essa comunhão, essa espiritualidade contagiante, a multiplicação, ó Deus, essa perseverança seja vista em nós para a glória do seu nome. Cuide das nossas vidas, cuide de nossas famílias, cuide dos enfermos. Obrigado por aqueles que têm se recuperado, obrigado mesmo pela ação do Senhor, mas nós continuamos pedindo que o Senhor continue agindo a vida de tantos que precisam. Pedimos por aqueles que estão tristes por causa do luto em suas famílias, porque perderam amigos ou familiares. Ó Deus, tem misericórdia, consola essas vidas e corações. Trabalha também, ó Pai, naqueles que precisam da sua mão poderosa, que estão enfermos, naqueles que precisam da atuação do Senhor. Trabalha, ó Pai, nas nossas famílias, no sustento, no nosso dia a dia. O Senhor sabe, ó Pai, todas as necessidades que temos. Eu peço por cada família da nossa igreja e para os demais que acompanham o nosso vídeo, que o Senhor esteja abençoando. Mas eu clamo pelas famílias da Igreja Batista no Guanabara. Ó Deus, o Senhor conhece todos nós. Eu peço, age nas nossas vidas. Cuida, Pai, do nosso sustento, abençoa o nosso país, continua cuidando desse dia, abençoa, Pai, os missionários, onde quer que estejam, abençoa os pastores, líderes, cuida, Pai, das nossas vidas, faz um avivamento acontecer em nossas igrejas, em nossas vidas e famílias, pois dependemos muito do Senhor, e que essas características da igreja dirigida pelo Espírito Santo do Senhor sejam vistas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um. Dar um bom dia, irmã Wanda, que está aí, irmão Raimundo, irmã Nelice, irmã Thelma, irmã Cláudia, João Paulo, irmã Marli, e José Eduardo, Edilene, são esses, irmã Paloma. Que Deus abençoe a todos, que Deus cuide da sua vida, do seu coração. E se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outras pessoas,
porque assim proclamamos a igreja, né, que são os discípulos de Jesus para, para a glória do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.